Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês. Sou o Norisvaldo Penteado Souza, sou secretário de Planejamento e Urbanismo do município de Toledo. Nós estamos aqui reunidos hoje na rua, né? É uma audiência pública para tratar da pavimentação asfáltica da rua Antônio Bressan e da rua Ernesto Dalla Costa. Então, como a gente estava falando com o Antenor, nós queríamos fazer essa audiência pública na escola, mas aí não foi possível, mas para não perder todo o processo que a gente já tinha montado e a gente está seguindo todo o protocolo que determina a Organização Mundial de Saúde, mantendo o distanciamento, álcool em gel, que o Rodrigo está ali, e as máscaras. E vamos fazer essa audiência pública, que é importante. A audiência ela é gravada, então ela tem todo um protocolo a ser seguido. E quero dizer que essa audiência ela terá 3 momentos. Vai ter um momento que a Tainara, que é a nossa engenheira civil da Secretaria de Obras Públicas, ela vai fazer a apresentação do projeto da pavimentação asfáltica da rua Antônio Bressan e da rua Ernesto Dalla Costa. E na sequência o Jaldir Anholeto, que é o diretor do Departamento da Receita do município, ele vai apresentar a planilha dos custos dessa obra e um simulado de valores referente à contribuição de melhoria. Depois da gente fazer essas 2 apresentações, a gente vai abrir para perguntas e questionamentos, tanto do projeto como do valor, se assim for a intenção de vocês. Agradecer também a presença do Rodrigo, que é o nosso diretor da comunicação, juntamente com o Fábio, que vai fazer todo o processo. Vai ter uma lista de chamada que vai estar sendo passado para vocês assinarem. E o vereador Genivaldo Paz, né, a Guarda Municipal, que está aqui junto com a gente fazendo a segurança, por conta a gente está usando uma via pública. E na hora que a gente for fazer o questionamento, as perguntas, eu gostaria, como é uma audiência gravada, que a pessoa falasse o nome e fizesse a pergunta, que todo esse processo será gravado e é uma ata que será registrada e levada lá para o Jaldir para a gente formalizar o ato. Tá ok? Esqueci de alguma coisa, Jaldir? Acho que não, né? Isso aí. Então, assim, eu vou só dar um breve relato, né? A rua Antônio Bressan é uma via já que foi consolidada, uma parte dela, quando Toledo virou Toledo, né? É uma rua suburbana que nós chamávamos lá no passado. É uma rua que dividia chácaras e lotes rurais. Tinha um pedaço, uma parte da rua Antônio Bressan, que ela estava dentro de uma área rural, que hoje virou loteamento Casa Grande, e o loteamento Sandri, lá do outro lado. Então nós temos 2 trechos aqui que falta pavimentar ainda, que é esse trecho da rua Ernesto Dalla Costa até o loteamento Casa Grande. E nós temos um trecho ainda da rua Antônio Bressan, que será um momento posterior, que fica lá no BNH São Francisco, né? Lá próximo da Vila Rural. Ainda tem um trecho lá que falta pavimentar. Mas essa será um objeto de uma nova audiência pública no futuro. A rua Ernesto Dalla Costa, ela foi consolidada na implantação do loteamento Belo Horizonte, e ela ficou sem pavimento. Por conta da época do Belo Horizonte, é um loteamento que foi consolidado, não tinha pavimentação asfáltica na época, e quando foi feita a pavimentação, esse trecho ele ficou sem. E agora, como a cidade cresceu e se desenvolveu muito nessa região, é um objetivo da prefeitura, do município, na administração, consolidar todas as ruas e pavimentá-las todas. Então a gente está gradativamente, né, passo a passo, tentando executar todo esse plano de governo que a gente adotou
e estamos hoje aqui reunidos com vocês para apresentar a proposta. Então eu convido a Tainara agora para fazer a apresentação do projeto, e na sequência aí o Jaldir vai fazer a parte espinhosa, né, que é a parte de valor, tá bom? Boa noite. Então, como o Norisaldo falou, a intenção é fazer a pavimentação da Ernesto Dalla Costa entre Antônio Bressan e a Bolívar José Ruaro. E a Antônio Bressan até o final da pavimentação aqui do loteamento Casa Grande até a Ernesto Dalla Costa. Na Ernesto Dalla Costa são 229,80 metros e na Antônio Bressan 207,46. Aqui é só uma imagem do projeto do loteamento, como o Norisaldo falou, do residencial Belo Horizonte e do loteamento Casa Grande, o mais recente. Aqui algumas imagens da situação atual da pista, né, da rua. E aqui também da Antônio Bressan. Então, aqui é o esboço do que a gente pretende fazer, né? Onde pretende se fazer a pavimentação, na Antônio Bressan e na Ernesto Dalla Costa. Então, na Antônio Bressan, pretende se fazer a pavimentação de 12 metros de caixa de pista, para ficar o mesmo padrão já da pavimentação existente, e passeio público de um lado da rua. No outro lado, terminar a pista de rolamento com a execução do meio-fio. Na Ernesto Dalla Costa, já fazer a pavimentação da pista em 7 metros, que é a mesma característica da pista já existente na rua. E passeio público de um lado também. Do outro lado, a gente já tem, em várias residências, já existe o passeio público. A pavimentação vai ser feita, então, seguindo o padrão, né, de pavimentação, que é base, né, em brita graduada, e 3 centímetros de capa de rolamento, conforme o dimensionamento do pavimento em si. A calçada, então, aqui na Antônio Bressan, desse lado da rua, e da Ernesto Dalla Costa também, fazendo também as rampas de acessibilidade, né? Então, aqui seria o esquema, né, o detalhe de como será a calçada. O padrão é de 2 metros, né, e aqui variável, porque a maioria dos locais vai ficar em 2 metros a faixa de serviço, né, que é plantio de grama. A rampa de acessibilidade nas esquinas. E aqui um corte esquemático do passeio público com 5 centímetros de concreto desempenado. Também todo o processo será feito a captação da água da chuva, né, uma rede de galeria de águas pluviais. Na Antônio Bressan, a gente já tem uma galeria existente, o que a gente chama de emissário existente, né? Então, no processo de pavimentação, será feita a abertura das bocas de lobo, para fazer a captação dessa água do escoamento superficial. Já na Ernesto Dalla Costa, a gente não tem uma galeria de emissário existente. Então, vai ser necessário executar o emissário para a abertura das bocas de lobo. Esse emissário daí vai interligar na galeria existente na Antônio Bressan. Do projeto, basicamente é isso, né? Que o município pretende executar. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Jaldir Anholeto. Eu estou como diretor do Departamento de Receita já há alguns anos e vou apresentar para vocês agora o orçamento inicial dessas obras na Antônio Bressan e depois da Dalla Costa. Separado, esses orçamentos são separados, né? Tá. Então vamos lá. Aqui já foi apresentado os trechos já pela Tainara. Aqui está o orçamento, então. Vamos começar com a Antônio Bressan, que está aqui. Não sei se todo mundo está conseguindo visualizar, mas a Antônio Bressan aqui tem um custo de R$ 234.500 aqui, né?
que somado depois com a Ernesto Dalla Costa vai somar um valor de 571. Mas vamos falar então separadamente, Antônio Bressan. O que compõe esse valor aqui de 234.500? A base, a administração do local, né, de 2.200, a base que vai ser feita, que vai ser 64.600, a capa de rolamento 99.200. Nós vamos aí para frente, a drenagem 32.000, a calçada 20.491, meio fio aqui 15.600, que totalizam lá, como eu falei para vocês, os 200 e poucos mil. Agora, a Ernesto Dalla Costa, nós temos um orçamento inicial de R$ 336.586. A mesma situação, né? Do que compõe esse valor? A base, 41.800, a capa de rolamento, 64.500, drenagem, 192.487, a calçada, 26.180, meio fio, 9.290. Então, o total das duas, né, somando as duas obras, vai ser um valor de R$ 571.145. Então, aqui está o valor de cada obra na Rua Antônio Bressan. Então, o valor despendido, R$ 234.558, e na Ernesto Dalla Costa, R$ 336.586. Totalizando, então, o valor total aí dessa obra de R$ 571.145. Agora, a pergunta que vem, como que vai ser, então, ressarcido esse valor aqui e esse valor aqui? De que forma? Somente se, após essa obra ser realizada, houver uma valorização imobiliária, ou seja, um acréscimo no valor imobiliário nos imóveis que fazem ligação direta com a obra. Indiretamente não está sendo feito esses cálculos, então os que diretamente estão envolvidos com a obra. Se nós pegarmos, então, eu vou fazer uma retrospectiva da legislação. Na Constituição de 88, já havia a previsão, lá no inciso 3, aqui, artigo 145. Porém, esse decreto-lei é de 67. Então, esse decreto-lei 195, ele é de 24 de fevereiro de 67. Muitos de nós não tínhamos nem nascido ainda, mas já tinha a previsão lá de que qualquer ente federativo, eu falo ente federativo aqui, o município, o estado, a União, que fizer uma obra e valorizar, ele pode solicitar o ressarcimento desse valor. Isso aqui, esse decreto-lei, então, foi recepcionado aqui pela Constituição e está valendo até hoje. Então, ele já fala qual que vai ser o fato gerador, o que vai impulsionar para a cobrança. É o ganho, é o acréscimo no valor do imóvel de cada um de vocês. Se não houver acréscimo, não tem cobrança. O município arca com os 571 mil. Mas se houver acréscimo e houver uma valorização do imóvel de vocês, e tem que ser de propriedade privada, de que forma vai ser apurado esse valor? Como que nós vamos apurar? Levando em consideração vários itens. Um deles é a situação do imóvel. Aonde que ele se encontra? Ele está de frente, ele tá mais profundo? De que forma? Aonde que está esse imóvel? A testada também é levada em consideração. Imóvel mais largo, com maior testada, obviamente que ele vai ter uma valorização maior. A área do terreno também, a finalidade do imóvel. Tudo isso é levado em consideração. Se o imóvel já tem calçada, se ele não tem, se vai haver a execução da calçada naquele imóvel quando ele não tem. Então tudo isso é levado em consideração. Baseado nisso, a nossa legislação municipal também prevê essa contribuição. Então é um meio legal aqui. A contribuição é espécie de tributo, tá? É um tributo que se paga, é pecuniário, ou seja, é obrigatório se tiver a valorização. Mas só depois da obra concluída. Como que a gente faz isso? Então hoje existe uma comissão no município que já tem os valores dos imóveis, todos que têm ligação direta com a obra aqui. Valor de mercado. Para quê? Para ter uma base, para que depois da obra pronta faça uma nova avaliação para ver se houve valorização ou não.
Aí a diferença dos valores é que vai formar a base de cálculo para cobrança e fazer o rateio daqueles 571 mil. Então é basicamente isso. Aí eu trouxe aqui para vocês uma planilha de uma simulação que nós fizemos com base nas outras obras semelhantes a essa, para vocês terem uma noção de que valor, de quanto cada um de vocês, né, vai ter um valor, de quanto cada um poderá pagar, né? Eu trago sempre assim a situação pior que pode acontecer. É o orçamento fechado, total, acreditamos que não vá exceder esse valor, né? Porque não tem porquê, né? Não tem inflação, né? Aqui no Brasil, tem muito pouco, então vai permanecer isso aí. Então essa é uma das piores hipóteses que eu estou trazendo para vocês. Então aqui eu trouxe essa planilha então de simulação da rua Antônio Bressan e da rua Ernesto Dalla Costa. Se nós pegarmos aqui os valores, então por isso que ficou, se vocês olharem aqui já, então ficou um valor um pouco alto aqui. Por quê? Porque a obra ela tem um trecho grande, mas tem poucos imóveis. A maioria são chácaras aqui, né? A maioria não, todos eles são chácaras aqui, ó. E tem um lote rural aqui ainda, ó. Então todos os demais são chácaras, né? Então, eu vou pegar aqui só para título de exemplo. Esse imóvel aqui, o primeiro, é Francilene, acho que aqui, não sei se ela está aqui. Mas é assim, o valor de mercado desse imóvel hoje é, só para vocês entenderem, é 654 mil, 655 mil. Com a simulação, esse imóvel, aliás, perdão, 637 mil aqui é o valor de mercado hoje. Com a obra, a realização da obra, segundo essa comissão, nessa simulação, ele vai para um valor de 655 mil. Ou seja, ele vai ter um acréscimo de 18 mil reais aqui no seu imóvel. Esses 18 mil é a base máxima aqui para a cobrança da contribuição. Porém, não necessita dos 18 mil. Precisa de 84% desse valor aqui, que vai dar os 15 mil aqui para ressarcir num rateio os 234.558 reais aqui, que vai ser despendido na obra. Os demais acontece isso também. Na rua Ernesto Dalla Costa, a mesma situação. Nós temos o valor aqui de mercado do imóvel anterior à obra, está aqui. Após a obra, com essa simulação, ele vai ter um acréscimo de 223 mil, que é esse do Antenor aqui, não sei se ele está presente. Está? É o grandão? Ah, então tá aí. Então seria isso aqui, ó. Por que que deu esse valor assim? Porque a extensão da chácara dele é quase toda a obra, né? Então ele pega diretamente, ele está ligado em quase toda a extensão da obra. Então é levado em consideração também a posição atestada, como eu falei antes, a lei falou, né? Por isso que dá um valor expressivo. Mas isso aqui, eu volto a dizer, é a pior das hipóteses hoje. Tá? Agora, depois a gente vai abrir para perguntas com relação ao cálculo também, como é que é feito. Aqui eu trago consolidado, então, a simulação consolidada entre as duas obras. Por que que aqui, esse imóvel aqui é de esquina, né? Então ele vai pegar as duas ruas. Se nós observarmos lá atrás, deixa eu só colocar aqui, ele aparece nas duas, né? Aparece aqui e aparece aqui. Então ele é o mesmo imóvel, porque ele é de esquina. Aí soma, então, aqui está consolidado. Esse é o valor máximo aqui, porque é uma chácara que pega a quadra inteira, né? Que vai ressarcir os 571. Mas esses 571, 145 mil aqui é a pior hipótese. Isso aqui, o município não vai receber, aliás, ele nunca recebeu o valor de qualquer obra hoje, 100% do valor despendido. Por quê? Porque as formas e condições de pagamento estão aqui, ó. Se todo mundo resolver pagar à vista, terá 20% de desconto. Então ali já cai 120 mil daquele valor.
Ou ele, no pior das hipóteses aqui, ele parcela em 60 vezes esse valor. Cada um teria essa possibilidade depois da obra. Mas isso tudo depois da obra pronta e se houver valorização. Como que vai acontecer o pagamento? Então, como eu falei, após a conclusão da obra, que vai demorar aí talvez 6 meses, é feito um novo laudo, constatou a valorização, ok, é encaminhado para o departamento faz os cálculos novamente, com base nas valorizações. Pode ser que essa valorização não aconteça dessa forma, pode ser que aconteça menos valorização ou o máximo que está aí. A partir daí nós emitimos uma notificação para cada morador que vai receber em casa essa notificação com o valor e um prazo de 30 dias para entrar com a impugnação, uma revisão de valor. Então ele terá esse prazo, não vai ser imposto no momento que recebe a notificação, não, terá os 30 dias. Aí, nesses 30 dias ele entra com a impugnação, tem uma primeira instância que analisa, não deu certo, ele tem uma segunda instância que ele pode estar fazendo a revisão também, que é o recurso. Então isso vai se prolongar por um bom tempo. Só a partir lá no final, se tudo der certo, aí é emitido então uma guia para a cobrança. Outra situação, a questão da isenção. Vocês viram lá que os valores ficaram meio altos, mas se o cidadão se enquadra nos requisitos de isenção do IPTU, ele também consegue a isenção da contribuição de melhoria. Quais são os principais requisitos para a isenção do IPTU? É ter o único imóvel e uma renda familiar até 3 salários mínimos. São os maiores requisitos, esses são os principais requisitos. Constatando isso, quando ele receber lá a notificação, ele vai entrar com o pedido. Ó, talvez eu me enquadre como isento. Beleza, ok, vai fazer o pedido, nós vamos analisar, e se constatado realmente que ele atende os requisitos, ele também não paga. Então já cai alguma situação aqui também do valor total. Basicamente seria isso. Eu acho que agora, Norisvaldo, a gente abre para as perguntas, né? Quem quiser fazer uma pergunta, levanta o braço, que vamos levar o microfone até aí para falar o nome primeiro e faz o questionamento quanto ao projeto e quanto aos valores. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Boa noite. É o seguinte, eu moro aqui no Antônio Bressan, a gente tem um probleminha aqui, porque que passa muito caminhão. E passa corrido. Eles não têm paciência, passam corrido, mete ficha mesmo. Porque lá embaixo, ali, vocês sabem que tem um lavador. Ali passa caminhão de porco, passa caminhão de frango, né? Você sabe, da Sadia e tudo. Eles não respeitam. Tem placa, mas não tem lombada. Vão fazer o quê? Nós estamos correndo risco com tudo que tem pedra aqui. No caso, né? Terra. Eles não respeitam. E agora com o asfalto? O que nós vamos fazer? Tá, como que é seu nome? Desculpa. Sandra. Sandra, essa questão da pavimentação, quando a gente trabalha a urbanização da via, nós sabemos sim, existe vários pedidos lá dentro do planejamento com relação ao excesso, excedência de veículos, principalmente na rua Antônio Bressan. É lógico que com a pavimentação, que é o necessário, a gente tem que pavimentar, mas o município também agora tem que fazer o processo de reduzir essa velocidade. Com qual ferramentas? Aí nós temos que trabalhar dentro da nossa Secretaria de Planejamento, juntamente com a Secretaria de Trânsito, de ver a melhor solução, porque aí eu vou ter uma via toda pavimentada, inclusive com a pista de 12 metros naquela região, e ela se afunila um pouquinho até chegar na Senadora Atílio Fontana. Então o município vai ter que fazer um trabalho juntamente. São 2 secretarias co-irmãs que tem que trabalhar nessa parte, que é a minha lá da Planejamento, juntamente com o Trânsito,
para escolher a melhor solução de redução de velocidade, placa de sinalização. E porque o veículo, o caminhão, é difícil mas a gente... não respeitam. Sim, mas eu quero dizer Bem assim... na frente da minha casa ali, tem ali uma placa ali, tem uma lombadinha bem petitiquita, mas eles não respeitam, eles vêm com tudo. Mas aí, Sandra, é que eu quero dizer assim, nós vamos trabalhar toda a extensão. Para a gente fazer um trabalho de extensão, a gente vai ter que urbanizar primeiro, botar o asfalto, para depois trabalhar junto com o trânsito a melhor solução. Onde vai botar um redutor de velocidade que vai conduzir, vai diminuir essa velocidade. Tirar o tráfego de veículo pesado da via Antônio Bressan, dificilmente a gente vai conseguir. Mas nós temos que trabalhar ferramentas para que vai amortizar e diminuir a questão da velocidade, que isso nós temos que trabalhar, que é a responsabilidade nossa mesmo. Isso já corri atrás mesmo, para poder tirar eles da rua aqui, né? Para não passar, dar umas quebradas aqui, né? Mas a gente não consegue. Tirar o veículo é difícil, mas cabe a nós, sim, depois da pavimentação pronta, se assim for a vontade de vocês, de fazer todo o trabalho de sinalização, de redução. É um pedido que a gente tem lá, várias mãos já tem, esses pedidos estão com nós lá, só que nós não conseguimos colocar um redutor de velocidade ainda numa pista que não é asfaltada. Agora, com todo o trecho urbanizado, nós temos que trabalhar sim e fazer o que é necessário, legal, para que a gente consigamos fazer essa redução para não trazer perigo para vocês. Mais alguém, pessoal? Ficou alguma dúvida com relação... Por exemplo, nós vamos trabalhar na Antônio Bressan, que é a rua principal. Você pode ver que a gente tem uma pista de rolamento menor aqui no BNH. O asfalto. E nós vamos fazer um asfalto maior lá. Porque a nossa lei de sistema viário, o mínimo é 9 metros. Mas assim, a Ernesto da Costa a gente vai fazer, porque já está consolidada uma pista menor. Então a gente vai dar sequência nessa pista menor. Nós estamos um pouquinho fora da lei de sistema viário, mas estamos atendendo uma legislação que está, no caso, a gente vai dar uma sequência do que está aqui. Então, não tem nenhuma dúvida, né? Podemos fazer a votação, então? Jaldir, quer fazer? Se sanadas as dúvidas, nós vamos fazer, então, vamos fazer por rua, né? Por rua. Ficou alguma dúvida com relação a Antônio Bressan? Não, né? Nós podemos fazer a votação da Antônio Bressan. Aí eu pediria, então, quem aprova, levante a mão e permaneça ela com a mão erguida até o nosso colega aqui, Fábio, tirar uma foto, então, para ficar registrada. Porque vai ficar registrada em ata também, tá gravando. E precisa bater uma foto também. Então, quem aprova do jeito que está aí, a Antônio Bressan, levante a mão. Isso, aprovado por maioria, né? Isso. Agora, com relação a Ernesto Della Costa, quem aprova, da mesma situação, então. Erga a mão e permaneça com a mão erguida. Todos podem erguer, independente da rua, né? Porque é uma audiência pública, né? Isso. Então, aprovado por maioria também. Então, nossos parabéns para vocês com relação a essa obra e uma salva de palmas para vocês, então. Pessoal, aí assim, eu até quero agradecer a presença de todos vocês. Eu até falei que é uma reunião rápida, né? Porque a gente tem que seguir todo esse protocolo. Mas dizer a vocês assim, que aí pode ter a pergunta, né? Eu até estava falando com o vereador Genivaldo, mas está aprovado e vamos começar quando daí, né? Quando que a gente começa a obra? Depois que a gente aprova, está aprovado por a maioria. Agora o município, nós temos que só finalizar os ajustes lá e vai um projeto de lei para a Câmara, que nós temos que trabalhar a contribuição de melhoria. Então tem que ser aprovado no Legislativo, sim, a contribuição.
Mas nós lá, quando a gente vem a público fazer uma audiência dessa forma, a gente só vem quando a gente tem certeza e tem recurso disponível para fazer as obras. A gente não pode vir aqui fazer dar uma publicidade que vão fazer uma obra que vai custar 500 e poucos mil reais e depois dizer, ó, não tem orçamento, isso aqui vai ficar para o futuro. Então não é assim que a gente quer trabalhar. Então a gente vem a público também dizer a vocês que por mais que a gente está numa pandemia, com uma recessão de receita, né, Jaldir? Mas a gente conseguiu, a gente tem recurso disponível para executar a obra. Então é uma questão agora de prazo e tempo a gente fazer as contratações. Provavelmente nós vamos contratar com a Indur, uma empresa pública do município. E essa formalidade, então a gente vai dar sequência lá. E a gente acredita que no máximo aí setembro, início de outubro, a gente está com um contrato assinado com a Indur. E ela, dentro do cronograma que ela tem para executar uma obra desse tamanho, ela vai executar. Então é seguro que o Jaldir disse 6 meses, eu acredito que o cronograma ficou mais ou menos isso da Tainara, que foi a Tainara que elaborou o projeto. Então quando a gente firma um contrato com a empresa Indur, aí se é um cronograma de 6 meses, eles têm 6 meses para executar. Então certamente eles vão começar, né? E geralmente um começo de uma obra dessa, a gente vai começar primeiro com a galeria, né? E então é passo a passo. Mas a gente vai dizer a vocês e tornar público que é uma obra que seguramente vai acontecer ainda dentro desse exercício de 2020, com certeza, tá ok? E então, diante de tudo que nós falamos aí, queremos agradecer a presença de vocês e nós damos por encerrado então essa audiência pública. Tenha a todos uma boa noite.